pessoal, tudo bem? Eu queria me desculpar pelo vídeo anterior, porque ele tá meio tremido, porque eu sou descendente de italiano, ali da minha parte pobre ali da Itália, então eu faço muito movimento, aí o celular tem que ficar, é, como diz a palavra, o celular, a câmera tem que ficar focando. Eu vou tentar não me mexer muito, mas vai ser meio impossível, isso eu não consigo tirar, eu me mexo pra cacete, tá? E hoje nós vamos falar sobre quando tudo começou a cagar, tá? Não, quando tudo começou a se tornar ruim, tá? Então, a gente falou no primeiro vídeo do contexto evolutivo, depois a gente falou do contexto histórico, e agora a gente vai começar a falar aonde a coisa começou a se perder. Da onde que vem aquela questão, essa questão da da homofobia, da ideia de que do mundo antigamente não era assim, que não era assado, as ideias dos bolsominions e dos homofóbicos, tá? A gente vai começar a entender isso agora, né? A gente era feliz e não sabia, como diz a letra, até a Idade Média, né? Até o final da Idade Média. Aí mais ou menos no meio da Alta Idade Média, começam a surgir as intolerâncias em relação aos homossexuais e as relações homoafetivas. Principalmente depois do Código de Justiniano, que é de 1533 depois de Cristo. Olha, começou a questão da igreja aí já, tá? Dá uma olhada no Código de Justiniano aí, que ele é base para alguns códigos, para algumas leis aí. Tá? Eu não vou explicar porque só o Código de Justiniano dava um vídeo muito grande e eu não sou tão expert. Eu acho que a Rita Von Hunt poderia até fazer um vídeo melhor falando sobre ele. Quando o Código de Justiniano tornou as relações homoafetivas e a homossexualidade, e as relações íntimas, na verdade, relações íntimas entre pessoas do mesmo sexo, ele tornou ilícita essas relações. No mesmo nível do divórcio e do adultério. Ou seja, antigamente, para quem não sabe, antigamente era um crime você ser você se divorciar ou você se separar, porque o que a igreja uniu o homem não separa, e a partir desse momento que surgem as igrejas protestantes, né? Porque a igreja protestante você ainda consegue separar, o Deus da igreja protestante permite que você se separe caso com outra mulher, ao contrário do Deus da igreja católica. Então é uma salada, tá? Não é esse o foco do vídeo. E o adultério também era crime. Inclusive, ainda em Minas Gerais existe uma cidade que tem uma lei que diz ainda que o adultério é crime. Mas tudo bem, deixa pra lá. Tudo isso, o divórcio, do adultério e as relações íntimas de pessoas do mesmo sexo, tudo isso violava o ideal cristão do casamento entre pessoas de sexo distintos. Lembrando que nessa época o ideal forte, a filosofia forte, é que o sexo era permitido apenas para procriação. Apesar do que ainda algumas igrejas protestantes ainda diz isso, né? Por exemplo, aquela igreja que diz que tem um pastor que tem um livro que ensina a esposa a orar no momento da relação sexual e pedir perdão porque o marido tá transando com ela. Tá. No Brasil colônia, por exemplo, muitas mulheres e homens foram condenados pelo tribunal da Santa Inquisição por manterem relacionamentos homoeróticos. Embora no Brasil a Santa Inquisição ela não foi tão forte quanto nos outros países da Europa, ou países colonizadores como Portugal e Inglaterra, que teve uma forma branda, entre aspas, né? Mas branda, porque não pegaram firme na questão das relações íntimas homoafetivas, mas pegaram pesado em outras situações. Mas
houve sim pessoas condenadas, mas os processos eles não davam tanto seguimento, né? Ahn, onde então você já vê que desde o início a coisa aqui já nunca foi certa. Era uma lei, tudo bem, contraditório, era uma lei retrógrada, mas era uma lei, então aqui mesmo assim não funcionava, né? Mas a Inquisição, a Santa Inquisição, o processo inquisitório, ele condenava as pessoas que eram flagradas em relações homoafetivas, em relações íntimas homossexuais, com chibatadas ou a morte, né? A prática homossexual feminina ela deixou de ser entendida como um crime pela Santa Inquisição em 1646. Por quê? Mas ela ainda era considerada como um pecado mortal. Ela não era um crime, mas ainda era um pecado. Né? E por que que não... E por que que para as mulheres deixou de ser crime, mas para os homens não? Porque os legisladores, os teóricos, os teólogos, os inquisidores, eles entendiam entendiam que para haver uma relação homoafetiva, uma relação íntima, era necessário haver um pênis na jogada. Ou no caso, dois, né? Era necessário haver pênis nas jogadas. Né? Ou a prática da cópula anal. Né? Eu precisaria ter um ânus e um pênis. Era necessário ter um pênis penetrando um ânus. Então isso não era possível nas relações homoafetivas entre mulheres. Então eles deixavam de considerar aquilo como um crime para as mulheres, mantendo como pecado, mas para os homens era um crime. Né? Na Idade Média cristã, a igreja ela era espiritualmente contra a relação entre pessoas do mesmo sexo, porque a relação homoafetiva não resultava em reprodução ou em procriação. Lembrando, a igreja nessa época entendia que o sexo, não só naquela época, hoje ainda, como eu disse anteriormente, o sexo é apenas para procriação, não para divertimento, como a gente faz hoje em dia. A gente adora se divertir com sexo, né? Olha que legal. Admitindo, porém, paradoxalmente, tá? Em alguns casos, a união entre pessoas do mesmo sexo, especialmente entre os clérigos. Tá. Aí, com essa frase, tem que colocar algumas situações. A questão do padre, não meu Deus do céu, como que é a palavra? Não é sacerdócio. A questão do celibato. O celibato, ele passou a ser uma imposição na igreja a partir do segundo papado ou terceiro papado. Não lembro, a partir do segundo, terceiro ou quarto papado. Por quê? Porque a igreja já tinha se tornado forte. Os padres, eles tinham posses, eles tinham tesouros, eles tinham dinheiro. E quando esses padres faleciam, esse dinheiro ficava para a família e não para a igreja. Então, a partir do quarto papado, se eu não me engano, eu não lembro quem era o papa, não me pergunte, a igreja começou a impor o celibato para os seus sacerdotes. Porque todo o dinheiro que esse padre, com esse sacerdote, que esse clérigo conseguisse, quando ele falecesse, ele ia para a igreja e não para a família dele. Né? Então não era necessário, não era que era necessário. O padre não podia constituir família. Hoje existe um movimento dentro da Igreja Católica que você tem padres que são casados, mas que eles não podem assumir comunidades ou realizar alguns sacramentos porque eles são casados. E a igreja se recusa a igreja se recusa a aceitá-los como sacerdotes porque eles abandonaram a batina e se tornaram homens casados.
mas o entendimento para isso é o mesmo. Porque se eles constituírem patrimônio, o patrimônio vai para a família e não vai para a igreja. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui. Na Idade Moderna, acreditava-se que as uniões homossexuais constituíam uma grande ameaça à ordem social e para agora o todo-poderoso Estado. A gente sempre causa medo, né? Eu não sei se é por causa da nossa beleza, eu não sei se é por causa da nossa valentia, eu não sei se é por causa dessa nossa capacidade de sobreviver as adversidades e as intempéries. Já tentaram matar a gente na Inquisição, já tentaram jogar a gente na fogueira, já empalaram, já colocaram a gente já mataram a gente igual nas bruxas de Salem. Já jogaram a gente no fogo e a gente tá aí, tá? Aparece, né? E eu acho que isso, esse poder de estar sempre ali, sempre presente e sempre contestando, é que deixa o Estado com medo, né? Imagina naquela época que a igreja, naquela época em que a igreja e o Estado não possuíam não possuíam pessoas que enfrentavam. Ou a igreja era a detentora do poder, né? Então, e isso se mantém hoje, né? Tanto que o Jean Willis foi embora, porque ele teve a audácia, tá? Ele teve a audácia de ir contra o poder estabelecido, contra o poder político estabelecido e foi ameaçado e tal. Todo mundo conhece a história. Então o poder, eu acho que Henrique, eu acho que esse poder, essa ameaça, eu acho que o Estado se sente ameaçado porque a gente está aqui, a gente mete a cara, a gente vai lá dar porrada e fala, ó, está errado, eu quero saber, eu quero meu direito, eu quero meus deveres, eu tenho meus deveres, então eu quero os meus direitos, tá? Então é isso, tá aí o negócio do julgamento do ano passado do STF, né, que a gente conseguiu, né? E teve que, muita gente que votou 17, né, teve que engolir a seco como se fosse um cactus, né, a imposição da lei do racismo contra LGBTs. Bom, gente, esse vídeo era só isso, tá? A gente volta na próxima semana falando um pouquinho sobre a cura que não existe, né? Os processos que, dentro do contexto histórico, como que as pessoas ou o poder vigente, o poder estabelecido em determinadas épocas, tentavam mudar os homossexuais, tentavam mudar os LGBTs, e o que eles utilizavam para fazer isso, né? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não gostou, pode dar uns de joinha, não tem problema. Só me fala o porquê que você não gostou, o que você gostaria de ver, tá? E manda esse vídeo lá pra sua amiga da igreja que acha que é coisa do demônio, que a gente é coisa do demônio. E que ela não, se ela acha que é coisa do demônio é porque ela não viu Lúcifer ainda, então por isso que pra gente pode ser até coisa do demônio, né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo do Danico. Tchau!